Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Você que está vindo do canal do YouTube ou você está vindo aí do Spotify, não importa, seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fica conosco. Todas as manhãs, às 6 horas da manhã, eu vou estar aqui com você para compartilhar a palavra de Deus. Não uma palavra só de sabedoria, mas uma palavra de experimentação, de uma experimentação prática que tem um efeito prático, instantâneo na tua vida e pode te gerar frutos que permanecem para sempre. Amém? Se você ainda não assistiu o episódio 1, 2, 3, 4 e 5, vai lá na nossa plataforma, assiste tudo isso aí e volta para cá e continua conosco, porque ainda tem mais para compartilhar com você. E se você quer mergulhar fundo nesse material, nesse conteúdo, nessas informações, você tem aqui no descritivo desse vídeo um link do nosso devocional em PDF. Você pode baixar esse devocional e se deliciar ao longo da semana com essa palavra maravilhosa. Seja um missionário digital. Compartilhe essa mensagem, essa palavra com outras pessoas. Aperta o aviãozinho, compartilhe o PDF com outras pessoas e vai fundo nesse trabalho, porque muitas pessoas podem ser salvas, muitas pessoas podem se converter ao Senhor, podem ser libertas, porque você tomou essa simples decisão de compartilhar essa palavra com as pessoas. Amém? Então vamos junto que hoje tem mais. Estamos no episódio 6 e o tema desse episódio é o homem que mostrou fidelidade a Deus em meio ao sofrimento. E a gente tá falando de quem? Quem que sofreu na Bíblia, mas teve algo tremendo da parte de Deus como recompensa. Sabe quem é? Tic-tac, Jó! A gente vai falar sobre Jó hoje. Ele é o nosso personagem principal. O texto está em Jó, capítulo 2, versículo 9, na versão NVT, e diz assim: no entanto, ele se agarrou à sua integridade e não cedeu. Até que sua esposa disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Esse homem, ele foi fiel. Eu costumo falar que ele sabia quem Deus era. Jó conhecia a Deus. A Bíblia diz que durante o processo que ele viveu, é uma frase muito conhecida: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele passou por um processo de conhecimento profundo sobre Deus. Ele mergulhou profundo sobre Deus. E não é fácil a gente sair do raso e mergulhar profundo sobre Deus. Para isso acontecer, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. A gente precisa decidir: eu quero mergulhar fundo. E isso implica, e muitas vezes, a gente viver no limite. E foi o que este homem viveu. Ele viveu no limite. Mas o que mais me chama a atenção em toda essa história, são muitos trechos dessa história que nos agarram, né? E nos abraçam forte. Cada parte dessa história nos abraça forte, nos diz que Deus é fiel, que apesar de Deus permitir determinadas coisas na nossa vida, Ele sabe de tudo. Ele sabe do início, meio e fim, e Ele está no controle, Ele está presente, Ele está dando controle. O controle está nas mãos dele, e Ele está dando limite ao diabo muitas vezes quando ele vem nos tentar. E essa história de Jó, o que mais me chama a atenção é que nesse momento de grande aflição, tormenta, peso, angústia, loucura, o mundo desabou, o cara continuou íntegro e não cedeu. Continuou íntegro e não cedeu. O que me chama a atenção também no livro de Jó, e eu quero que você leia esse livro, é que Jó, ele tinha tanto entendimento de que Deus era um Deus fiel, justo e verdadeiro e que merecia a honra e a glória, que quando os filhos dele faziam festas, ele fazia sacrifício em seguida. Porque os filhos dele podiam ter pecado nas festas e sem perceber não tivesse confessado seu pecado. Ele já fazia sacrifício para que os pecados dos seus filhos fossem perdoados. Porque ele queria a família dele coberta pelo sangue do Cordeiro. Ele queria a família dele guardada no Senhor. Mas Deus decidiu levar Jó para um nível diferente. E Jó mergulhou fundo na experiência com Deus. E mesmo ele desfrutando de tantas bênçãos no tempo antes das suas aflições, depois das suas aflições, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele experimentou aflições profundas, mas ele identificou que ali foi revelado um Deus que ele não conhecia
e que era superior ao Deus que ele imaginou que ele conhecia. Aleluia. Que você possa se entregar ao Senhor e viver experiências profundas com Ele, que te dê capacitação de ser íntegro e não ceder às tentações do inimigo em momento algum. Que você seja fiel ao Senhor, que você tenha na tua mente quem Deus é, saiba quem Deus é, se conecte com quem Deus é, estabeleça em Deus uma aliança para que você possa fluir liberando essa unção do céu sobre a vida das pessoas com autoridade, sem mover de um lado para o outro, sendo fiel em tudo que você se propuser a fazer. Seja fiel assim como Jó foi. Entenda que Deus continua no controle o tempo todo e que Ele continuará fiel. Se você está vivendo algumas aflições, dificuldades, alguns estresses da vida, pode ter certeza que Deus está aí contigo. E assim como Ele foi fiel a Jó, Ele será fiel a você. Ele será fiel. Seja fiel ao Senhor. Seja submissa à sua vontade. Seja alguém que revela o Pai em tudo que você faz. Entregue a glória para Ele. O mais Ele fará. Amém? Deus te abençoe. Ainda temos mais sobre homens simples que fizeram história amanhã para compartilhar contigo. Fica com a gente. Um beijo grande para você. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.